gramas de sal por dia, quando esse valor não devia exceder os 5 gramas. Importa saber que o excesso de sal pode levar à hipertensão, obesidade, problemas nos rins e complicações a nível cardiovascular. Números da Pordata indicam inclusive que a principal causa de morte em Portugal são as doenças do aparelho circulatório. António, nas refeições pré-cozinhadas que usamos cada vez mais e congeladas que trazemos do supermercado para fazer rapidamente, há outras questões às quais, como consumidores, devemos estar atentos, para além da questão de provavelmente poder acontecer, agora vai acontecer menos porque a fiscalização vai andar em cima, trazermos pensamos que trazemos uma carne e trazemos outra? Pois, eu penso que este programa, felizmente que há a sociedade civil, vai servir naturalmente, este e outros, para alertar para essa questão, e pensamos que vai aumentar também a atenção que as pessoas vão tendo para estes problemas. Relativamente à questão do sal, a questão do sal, é preciso dizer-se que o sal como elemento conservante de alimentos já tem uma longa história de 5.000 anos. Na área central já se salgavam alimentos com o sal. Portanto, nós temos também... assim que fizemos os descobrimentos, não foi também? Exatamente. E nós temos aqui, e nós também temos, nós próprios, culturalmente, temos uma história também muito negativa relativamente ao sal. Basta pensarmos no bacalhau, não é? Que normalmente, portanto, é salgado, ele é salgado e depois nós temos que, portanto, é algo também de ancestral. Nós, se pensarmos bem no que é o bacalhau, a salga do bacalhau e depois o ter que meter na água para tirar o sal, portanto, tudo isso é algo que qualquer dia também deixa de estar em cima da mesa. Mas para além do sal, os conservantes, os aditivos que são colocados na alimentação? Os aditivos, nós entendemos que os aditivos são aqueles que são, portanto, aditivos são substâncias que são adicionadas aos alimentos no sentido de ter algum efeito positivo relativamente a esses mesmos alimentos. Tem a ver com a conservação, muitas vezes tem a ver com a conservação desses mesmos alimentos. Nós entendemos que desde que não haja alteração e que eles se justifiquem, não vamos contrariar que isso aconteça. Agora, muitas vezes, no caso dos sulfitos, há pouco falámos na questão da carne picada e na utilização dos sulfitos. Os sulfitos são o quê, para quem não sabe? Os sulfitos é o anidrido sulfídrico, portanto, é uma substância que é utilizada nos vinhos e é utilizada também nas carnes. Mas simplesmente... Serve para conservar? Não, sim, serve para conservar. No caso dos vinhos, serve, por exemplo, para que os vinhos brancos mais do que os tintos, os vinhos brancos normalmente tem lá escrito que contém sulfitos, simplesmente a quantidade de sulfito não deve ultrapassar uma determinada dose diária. Mas eu imagino que isso esteja regulamentado, há regras para o uso. Mas relativamente à carne, a utilização dos sulfitos só tem um efeito, é torná-la mais apetecível para o consumidor, torná-la com uma cor mais agradável. Não tem outro efeito que não seja esse. E é usado com frequência nas carnes? Não, nas carnes é proibido. Só se pode usar nos crustáceos, portanto, nos camarões congelados, Não é para ficarem cor-de-rosa, para não ficarem pretos quando se compõem, para não ficarem negros, com melanose. Então é quase certo que quando compramos esse tipo de produtos congelados, eles vêm... metem sulfito de potássio. Isso faz-nos mal à saúde? Pode-nos fazer mal à saúde, porque os sulfitos conjugados com as proteínas são sensibilizantes para o homem, provocam-nos alergias. Aliás, a rotulagem nos vinhos... Então porquê é que é permitido fazer isso? Além de ser permitido, é obrigatório estar na rotulagem. Tem que estar escrito na rotulagem. Sim. Porque a sensibilização não é um problema de saúde pública, é um problema de saúde individual. E o problema de saúde individual é o indivíduo que o tem que controlar. Se uma pessoa é alérgica, se é uma pessoa alérgica à lactose, etc. Se é alérgica aos sulfitos, o rótulo tem sulfitos. Mas se não for alérgica, não me faz mal. Não, se não for alérgica, não tem grande problema. Mas se for alérgica, tem que ter problema. Depende das quantidades? As quantidades são relevantes, de facto. As quantidades são relevantes. 0,7 miligramas por quilo. Portanto, é o que é admissível. Portanto, é usada apenas por causa do aspecto, mais nada do que isso. Não, é um conservante. Nos vinhos e nos crustáceos é um conservante, aniquila as bactérias e as leveduras que lá estão, tem muito eficácia sobre a redução da contaminação microbiana que lá existe. Isso não tínhamos nenhuma dúvida. Portanto, aí nesse caso defende-nos. Nesse caso prolonga a vida comercial, útil do produto.
não sei se nos defende. Essa é outra questão muito diferente. No caso do vinho, não deixa que o vinho branco escureça, por exemplo, que era desagradável, também. não é? Portanto, também é certo que haverá lá sulfitos no vinho branco. Tem que estar na rotulagem, é obrigatório. Se em qualquer garrafa de vinho comercial, vê lá, este produto contém sulfitos. Mas que aditivos são então, ou podem ser nefastos para a nossa saúde? À partida, Quanto mais cor, pior. se estão autorizados, precisamente, por exemplo, pelo Códex Alimentários e por restantes autoridades, à partida foram sujeitos a processos de análise toxicológica que permitem o seu uso humano. Podem surgir depois situações de pontual hipersensibilidade individual e, eventualmente, o risco que poderá decorrer de um indivíduo ter um perfil de consumo de um determinado aditivo que o coloque numa situação de risco particular. Por exemplo, ninguém estaria antes, apesar de haver margens de segurança muito altas para boa parte dos aditivos que garantem que o indivíduo, mesmo numa situação de consumo anormal, dificilmente atinja os chamados limites superiores de consumo que são considerados seguros. O que é facto é que se esses limites forem, se esse consumo for feito próximo desses limites durante longos períodos de tempo, alguns aditivos podem colocar, de facto, situações de potencial risco ao consumidor. E daí, eventualmente, a identificação de padrões de consumo que coloquem os indivíduos nessas situações de risco é extremamente importante para alertar o consumidor no sentido de minimizar a sua exposição a esse produto e reduzir o risco ao qual ele eventualmente estaria exposto. Aqui voltamos outra vez à célebre questão da comunicação do risco, não é? Que é quando se alerta alguém para o eventual risco que resultará da exposição a uma qualquer substância, esse dado tem que ser muito bem fundamentado. Aquilo que se vai dizer ao consumidor tem que ser perfeitamente claro e execuível, porque dizer apenas existe este risco ou foi identificado este risco no ensaio laboratorial em modelos animais, ao consumidor não traz qualquer descanso nem qualquer capacidade de identificar que tipo de atitude é que ele deve tomar para minimizar a sua exposição. Mas também é verdade que nós, não sei se vocês vão dizer, mas a ideia que eu tenho é que cada vez nós também consumimos cada vez menos produtos frescos e cada vez mais produtos conservados. Quer dizer que aumentamos a quantidade de aditivos que consumimos. Quanto mais elaborado for o produto, normalmente mais aditivos tem. Sei lá, os refrigerantes, os chicletes, quanto mais colorido for o alimento, também normalmente mais aditivos tem. Portanto, nós pensamos que uma alimentação que privilegie um estilo de vida saudável deverá procurar minimizar o uso de alimentos com aditivos. Então a DECA entende que os aditivos não são saudáveis? Não, alguns deles são absolutamente imprescindíveis, senão começavam a deteriorar-se os alimentos, porque é o tal problema que há pouco referi. Mas há alguns que devíamos evitar? Há alguns que devemos evitar. Por exemplo? Sei lá, há aí uma lista relativamente longa, 65 aditivos. Eu tenho aqui alguns dessa lista que foi a DECO que a publicou, não é? São 65 deles são considerados que causam alguns problemas que deverão ser evitados. Claro que para a opinião pública isso é difícil de passar. Mas se eles podem causar problemas, porque é que eles são permitidos? Eles fazem parte de uma lista positiva, portanto é uma lista aprovada e revista de 5 em 5 anos pelo Códex Alimentários. Portanto, existe uma lista mundial, Sim. Embora alguns países façam algumas adaptações, países que tenham produtos especiais fazem utilizações especiais, estamos a lembrar, por exemplo, do caviar, que usam bórax, que é completamente proibido na América, mas que é permitido noutros países, um aditivo, e que tem problemas para a saúde. Portanto, essa lista é uma lista positiva, de cerca de 5.000 moléculas, aproximadamente. Sim. É revista pelo GEFCA, um organismo internacional coordenado pela FAO, que depois tem adaptações para determinados grupos sociais, para determinadas regiões do globo. Essa revisão de 5 a 5 anos é feita com base na informação epidemiológica que se vai recolhendo. Isto é, se nós reconhecermos que os nitritos que são usados, por exemplo, nos chouriços ou nos presuntos, para não ter botulismo, para não ter um problema nenhum, é uma escolha entre dois males. Ou nós escolhemos morrer de botulismo ou escolhemos morrer de cancro no estômago. Mas escolha. Mais tarde a questão que muitas pessoas vão colocando, todos nós vamos colocando, que é, mas afinal, o que é que nós podemos comer? Tudo. Pode comer tudo. E deve comer tudo. O mais diversificado possível. Mas eu gostava que nos acabasse de dar essa explicação, porque penso que é importante para as pessoas. De 5 a 5 anos, essa lista de substâncias classificadas como aditivos, que são os famosos S que aparecem nos rótulos na rotulagem dos nossos produtos. Eu tenho aqui alguns até E102, E104, E110 Esses S todos, são cerca de 5.000,
sem edulcorantes, conservantes, antioxidantes, aromatizantes, enfim, uma lista muito, muito extensa. Essa lista é revista de 5 em 5 anos e cada vez que há informação de uma situação grave que ocorreu, estou-me a lembrar do glutamato monossódico, por exemplo, dos chineses, que é muito frequente. Na comida chinesa usar-se o glutamato em vez do nosso sal, do nosso cloreto de sódio. E há pessoas que são alérgicas, que fazem. Então, quando há informação de acidentes, efeitos adversos nas pessoas repetidas, a substância é banida da lista. Portanto, e a partir daí não pode ser utilizada. Há uma série de, e a partir daí não pode ser utilizada. Há uma série de mas esta lista que a DECO evitar. É evitar, mas são permitidos usar, não são? Estão permitidos, fazem parte então, da tal lista. Porquê que recomendam que eles sejam evitados? A indústria alimentar responder. Eles têm uma função no alimento importante. Referiu o caso dos nitritos, a questão que se coloca é mesmo, prefere morrer de botulismo ou possivelmente daqui a 30 anos ou 40 anos com cancro no estômago. Portanto, estes aditivos são importantes na conservação dos alimentos. Eu não comer o chouriço. Mas os nitritos não estão só no chouriço, vai encontrá-los noutros. A diversidade alimentar ser, de facto, a grande arma para minimizar a exposição ao risco. Agora, e também eu acho que há uma questão, se eu tenho, não vou dar aqui nomes, mas se eu tenho uma coisa que é branca, naturalmente, porquê é que eu hei de comer cor-de-rosa? Se eu sei que esse cor-de-rosa é um corante. Porque relativamente aos aditivos, os nossos filhos nas festas de anos querem a cara de Cristiano Ronaldo em cima do bolo. Ok, mas isso é uma festa, é uma situação esporádica. Agora, os corantes nas gomas, por exemplo, diariamente, eu acho que não há necessidade. Portanto, são substâncias que se podem evitar. Se for possível, alguns podemos evitar. Se pudermos evitar. Nós estamos quase no final do programa, Paula, mas eu queria que me falasse, e até porque teve o cuidado e a gentileza de nos trazer esta informação toda. Já falámos aqui muito por alto, mas gostava que nos falasse um pouco melhor sobre este problema da listriose, que é uma questão que estuda, e para além de ser uma questão que estuda, também é importante que estejamos informados sobre ela, não é? Quer os que são responsáveis pela nossa saúde, os técnicos de saúde, quer também cada um de nós. Talvez valesse a pena recordar, porque falou muito a correr há pouco, o que é este problema, este tipo de infecção, e que riscos é que tem. E como podemos preveni-la? A listriose é, como está dito, uma infecção de fácil prevenção. É causada pela ingestão de alimentos contaminados, normalmente com concentrações altas da bactéria Listeria monocytogenes, que se encontra onde? É uma bactéria com distribuição ubiquitária, mas que podemos encontrar com maior frequência em alimentos como enchidos, queijos de leite cru, os peixes fumados, os próprios vegetais. Portanto, mas como é que, o que é que causa problemas? Infecções generalizadas ou infecções, portanto, meningites, em indivíduos de risco, que são as grávidas, os idosos e os imunodeprimidos. Na grávida, normalmente, a mulher não sofre, portanto, pode ter sintomas de uma gripe ligeira. Agora, a infecção pode resultar em abortamento ou então no nascimento de uma criança que é infectada durante o parto, portanto, e que desenvolve os sintomas nos primeiros dias ou no primeiro mês da gravidez. Portanto, numa altura em que está muito frágil também. No caso do recém-nascido, a listriose a taxa de mortalidade é elevada. Portanto, falamos na ordem dos 40%. Quando é detectada precocemente, os antibióticos ainda funcionam muito bem. Esta não é uma bactéria que apresente resistências a antibióticos. Agora, o problema é que às vezes a sintomatologia confunde-se com outras sintomatologias e, portanto, acaba por não ser detectada. Uma forma de prevenção, para além das boas práticas de higiene, é um bocadinho os indivíduos de risco não devem consumir alimentos de risco. E cabe aos profissionais de saúde... Neste caso, as grávidas... As grávidas, os idosos e os doentes, os imunodeprimidos. Curiosamente... Como é que devem prevenir-se em termos de alimentação estas pessoas em especial? É difícil aceitarem, mas há determinados alimentos que não devem fazer parte da alimentação.
não devem fazer parte mesmo. Por exemplo.